coro aqui com umas 40, 50 crianças. Acho que vai ser bom. Verso 9, o que diz aí? Olha lá, vamos todos ler esse versículo. Esta... Verso 10. Amém? Coisas maiores em família. Por que Noé, né? Noé gerou. Ele gerou alguém? Por quê? Porque homem não gera. Bom, mas aí já é uma outra. Bom, irmãos, família é sempre um assunto fácil e difícil para falar. Porque hoje, até na hora de falar sobre família hoje na igreja, por nós estarmos envolvidos e mergulhados neste mundo contemporâneo, é difícil. Alguns pastores, colegas já começaram, alguns receberam processos por enfatizar a família e falar sobre família. Hoje na escola, por exemplo, você de certa forma não chama mais a família. Você tem que chamar os responsáveis pelas crianças e adolescentes. Porque a configuração de família contemporânea tem diversas, mais de 50 tipos de configurações diferentes de família, as quais eu não vou ousar citar aqui, para não correr o risco de receber um processo se o pastor ir preso às vezes, que está assim agora. Mas a Bíblia, e aí eu não posso ter medo de citar a Bíblia. A Bíblia nos diz que tem uma composição familiar, que é pai, mãe e filhos, ou homem, mulher e filhos, e ponto. É isso, sem discussão para mais disso. O que passar disso é outra coisa, outra discussão sociológica, filosófica, e fica nesse campo aí, e ponto. Biblicamente, a família é essa composição que está aqui no versículo 9. Noé e sua família, ele era um homem íntegro, justo diante de Deus, gerou 3 filhos. O nome da mulher dele não aparece aqui, mas e todos nós conhecemos essa história, em que ele recebe uma palavra de Deus, uma revelação de Deus, de que por consequência da corrupção que está no mundo, e aí nós também somos mestres em entender esse tipo de corrupção, o homem, o ser humano está corrompido pelo pecado, ainda está, e ainda que se fale muito pouco sobre o pecado hoje, mas o homem vive nessa realidade de pecado. Nascemos na realidade de pecado. E por consequência da desobediência, Deus desce então o juízo sobre a terra. Em outras versões chegam a dizer que Deus se arrependeu. E há uma outra questão a ser discutida aí. E ele então cria um projeto com Noé e a sua família para habitar a terra novamente. Assim, tudo começa com a família e termina com a família. Deus começou, como foi ministrado aqui, com a família. Ele cria Adão e Eva como um projeto de família e assim por diante. Quando os homens começam a se corromper por consequência do pecado, Deus faz o quê para trazer de volta a humanidade que havia desumanizado? A família novamente. E ele pega uma única família, ele pega Noé, sua esposa, suas 3 noras e os 3 filhos, e começa assim: eu quero começar novamente com vocês. Eu sei que os seres humanos têm pecado, têm errado comigo, mas eu quero começar com uma família. Tudo começa e termina na família.
O primeiro milagre de Jesus Cristo foi no casamento. Jesus gostava muito de festa, ele gostava muito de casa. Muitos milagres que ele realizou foi dentro de casa. Ele cura a sogra, cuidado, de Pedro, dentro da casa de Pedro. Ele ressuscita a menina de 12 anos dentro da casa. Muitos dos milagres de Cristo foi dentro de um lar. Portanto, lá é simbólico aqui mostrar a importância que Cristo dá para a família. E nós devemos enfatizar isso não só no mês de maio, mas todos os dias de nossas vidas. Essa semana nós fizemos um projeto, e eu falei que ia ser rápido, um projeto na escola, e o convidado, além de ser professor e tal, ele é pastor. E ele foi ousado em falar. Eu falei, rapaz, esse cara é homem de Deus mesmo. Para adolescente. Tem homem aí? Tem homem aí? Eles ficaram assim, não sabia se ele estava brincando, se ele estava falando sério. Porque homem está em extinção. Homem. E os meninas, cuidado. Que homem com compromisso, que entende o que é possivelmente ter uma família, uma profissão, escolhe ter uma família, decide ter uma carreira e assumir a responsabilidade de homem, está em extinção. E aí fica uma preocupação para as mamães, as suas filhas. Orem a Deus, já coloca a mão sobre a cabeça dela e ore a Deus para levantar um homem de Deus, mas homem mesmo. Não é menino também não, porque no nosso meio tem um monte de menino que parece homem, mas ainda não é. Então já começa a orar para a sua filha, porque hoje, daqui a 10 anos, as meninas hoje de 6 anos, daqui a 10 anos, 16, 17 anos, quando começar a pensar numa faculdade, para encontrar um homem, aqui entre nós, vão ser reais, vai ser difícil. E eu não estou falando por questão de gênero não, isso aí é um outro assunto, nem cabe aqui no púlpito. Estou falando por condições da masculinidade mesmo, do ser homem. Assim, quem está casado ou casada, segura o teu. Ele é problemático, ele é chato, ele é ranzinza, ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Mas segura, é o que você tem, não tem outro mais não. Você pode encontrar tudo aparentemente de homem, mas não é. Um homem que queira assumir a casa, assumir a responsabilidade que é ele que é o responsável pelo lar, acordar às 3, 4 horas da manhã, sair, essa geração que acordar às 10 horas da manhã, ter dinheiro no bolso e celular na mão. Assim, mães, eu sei que é um desafio você cuidar da sua casa. A mulher sábia edifica a casa, cuidar dos filhos. E em alguns momentos, o filho que dá mais trabalho para você é o filho da sua sogra. Quer dizer, é isso. Você é mãe dupla. Mãe dos seus e mãe que não deveria ser do seu marido, em alguns casos. Todos. Bom, o que é preciso ser e fazer para vivermos coisas maiores em família? O que é preciso fazer? O que Moisés tinha? Quais eram os atributos ou qualidades de Noé que Moisés? Noé, vocês estão assim, que eu vi, uma já me olhou de lado assim. Moisés, Noé. O que ele tinha, irmãos? Que Deus resolveu olhar para Noé e disse assim: é desta família que eu vou reabitar a terra, vou destruir a humanidade e vou novamente começar tudo. Compromisso com Deus, integridade. Olha para o texto, tudo isso aí está no texto, tá? Ele andava com Deus. Assim, por que a história ainda, lógico que ela é patriarcal, por que a história não coloca o nome da mulher, da mãe? Aí, as feministas de plantão, por causa do machismo. Porque
Proteger a família é obrigação sacerdotal do homem. O homem é a figura paterna de Deus dentro do lar. Por isso que Deus diz assim: Noé gerou, Noé cuidou. E nós sabemos quem gera é a mãe. Mas a figura do pai, do homem, é a representação de Deus dentro da casa. Tudo que dá certo e tudo que der errado é culpa dele. E quando dá tudo errado é do homem. E Deus encontra em Noé graça, sorriso. E diz assim: Noé, eu encontrei em você qualidades suficientes para gerar em você uma expectativa grandiosa. E aqui, irmãos, que responsabilidade. A humanidade está devastada. Deus olha para a terra e encontra apenas um homem. Mas como assim, pastor? É o que a Bíblia diz. Deus olha e só encontra um homem. Não tinha mais, não? Não é possível. Tinha muita gente. Só encontrou Noé. E digo, se houver mais de um, eu salvo. Aí ele vai falar lá em Sodoma e Gomorra. Aí começa a fazer aquela matemática lá, aquela coisa de 5, de 10, 45, de 50. Não, só um. Só encontro um. E desse um tem a sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. Uma única família, ele encontrou qualificação suficiente para construir coisas maiores. A pergunta, irmãos, é: quando Deus olha hoje para a minha família, para a sua família, que qualidades ele encontra para falar assim: eu tenho um projeto de coisas maiores para você? Quais são as qualidades que nós temos em nosso lar, que Deus possa olhar e falar assim: eu sei que vocês têm qualidade suficiente para começar um projeto e finalizar um projeto que eu vou dar nas mãos de vocês. E se Deus tem um projeto e ele não vai entregar a qualquer um, ele vai entregar uma família. Por que a família é assolada nessa sociedade contemporânea? Porque quando destrói uma família, não destrói uma pessoa, destrói uma geração inteira. Destrua uma família e destrua uma geração inteira que aquela família ia projetar para o futuro. Às vezes uma família destruída pode ser um presidente que vai mudar a história de uma nação. Um filho destruído pode ser alguém, pode ser um grande pastor, um segundo Billy Graham que levantaria para mudar a história do evangelho no mundo. Então destruir uma família é algo expressivo em qualquer sociedade. Você não está destruindo uma pessoa. Então Deus salva uma família para salvar milhares de outras famílias. Mas no meio dessa história de Noé tem uma mulher anônima, mas que você pode olhar na narrativa do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ela está sempre lá. Você acha que quando Deus diz assim: Noé, construa uma arca, do versículo 14 ao versículo 17, com esse comprimento, largura, altura, profundidade, com uma janela assim, pincha ela todinha, deixa ela preparada, e quando ele começou a construir, as pessoas começaram a debochar dele. A história não fala, mas uma coisa é certa: tinha uma mulher ali do lado de Noé. E você acha que esse projeto foi de um dia para o outro? Uma noite para outra, Noé construiu tudo isso, derrubou madeira, preparou a lenha, preparou tudo e começou a construir, e no dia seguinte a arca estava lá, bum, construiu. Não. Essa mulher deve ter sofrido ao lado dele, muitos deboches da cara de Noé, e ele estava ali do lado, e a mulher do lado, falou assim: meu filho, se Deus te deu a revelação, então vai lá, continua a construir. Assim, para concluir essa forma introdutória, o que qualificou essa família a experimentar coisas maiores? Vocês disseram. Primeiro, era uma família virtuosa. Era uma família cheia de virtudes, cheia de qualidades. Isso está no versículo 9. Primeiro e último princípio, hoje. Você precisa ser uma família virtuosa.
famílias que tenham qualidades. E há 3 qualidades aqui que vocês também disseram. 3 não, 4. Vejam como começa o versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Essa não é uma história de Noé. Essa é uma história da família de Noé. Ainda que a mãe, o nome dela não apareça, mas é uma história de família. E família não existe de uma pessoa só. Pelo menos para mim não, nem na Bíblia. Assim, o primeiro princípio de uma pessoa virtuosa, a sua história não é contada dela mesma, mas de uma família. Ninguém não é quem é porque eu sou a pessoa independente. Toda pessoa que quer construir uma história virtuosa precisa ter uma história de família ou em família. A sua família vai falar muito a seu respeito e quem você é. A pessoa pode construir grandes coisas. A pessoa pode construir grandes empresas, negócios, enfim. Mas ela pode construir isso só e ao final da jornada olhar para a vida e dizer assim, peraí, o que é que eu fiz da minha vida? Não, eu sou uma pessoa bilionária, milionária, eu tenho uma empresa de sucesso, mas não tem ninguém para deixar tudo isso, não tem uma herança verdadeira, e não estou falando de herança de coisas, estou falando de herança de legado, de história. Ao final, essa é a história de quem? Não minha. Que história mais egoísta? Não, essa é a história de uma família que vai mudar a história da humanidade. Segundo, toda pessoa virtuosa, ela tem que agir com justiça. O texto nos diz que Noé foi escolhido não só porque tinha a virtude, e essa virtude estava atrelada à justiça. Então, mãe, eu sei que vocês sempre tentam agir com justiça. Os pais também. Todo ser justo em Deus precisa ter um procedimento justo diante das coisas e da vida. Quando Deus olha para Noé e encontra nele um homem justo, não só um homem que tinha uma família e que cuidava dessa família, mas um homem essencialmente justo. E às vezes hoje o senso de justiça nosso, ele é medido de acordo com os nossos interesses. Se me convém, eu faço. Se não convém, eu não faço. E quando nós somos justos mediante a uma realidade, algumas pessoas torcem o nariz porque não conseguem entender o senso de justiça. Eu já falei isso aqui e eu vou repetir. O Aristóteles diz que, na verdade, a virtude está atrelado à justa medida, aquilo que é equilibrado, nem o excesso, nem a falta, o justo meio. Isso é justiça. E Noé era justo. Por que Deus viu nele a possibilidade de habitar a terra novamente? Porque ele era justo. Segundo, porque necessariamente toda pessoa virtuosa precisa ser íntegra. Porque às vezes o nosso senso de justiça é porque nos convém. E a nossa integridade também é quando nos convém, eu sou. Quando não convém, eu não sou. Na verdade, quem está em Cristo só tem um caráter, o caráter de Cristo. A virtude está atrelada à família, à justiça e à integridade. E o que é ser íntegro? É ser reto. O que você é aqui, você é em casa, você é na faculdade, você é no trabalho, você é em todos os lugares. Isso é integridade, é ter uma vida reta diante do Senhor. Quando Deus olhou para Noé, olhou para a sua família e disse assim, nossa, esse homem preserva a família, esse homem, ele é justo e ele é íntegro. Seja diante da sua família, na ausência dela, com seus amigos, ele é reto. É isso, Lucas. Obrigado, agora a igreja entendeu. Está me ajudando, hein? Íntegro. Você é íntegro? Nós somos íntegros. Deus olhar para nós e está olhando. Ele diz assim, nossa, como eu vejo a qualidade de integridade em você, Antônio. Será? Quem é você, como diz o livro, quando ninguém está te olhando?
Noé era íntegro. Noé era justo. E o quarto e último, dentro de virtude, ele andava com Deus. Assim, e a regra é essa: família, justiça, integridade de Deus. Porque tem gente que anda com Deus, mas não tem história. Não é justo e não é íntegro. Não quer dizer nada. Veja que o versículo termina dizendo assim: ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Deixou por último como um basilar das outras coisas. Às vezes nós colocamos isso em primeiro lugar, aparentemente. Mas o nosso caráter está corrompido. Às vezes até pregamos, até cantamos, até lemos, mas não andamos com Deus. Porque quem anda com Deus, ele é íntegro e ele é justo. Porque não tem como andar com Deus e ora ser uma coisa e ora ser outra. Não tem como. Porque em Deus não há variação, mudanças de personalidade ou de caráter. Ele é. Ele é. E ser íntegro hoje e andar com Deus, como diz a canção, é uma raridade. Porque hoje você é dicotômico. Você escolhe ser uma coisa ou escolhe ser outra. Se você for tudo ao mesmo tempo, nossa, chegou o estranho, chegou o chato, chegou o fulano. Alguém pede para você comprar uma coisa e sobrou 5, 3, 2 reais, você entrega assim. Nossa, sobrou centavos, você entrega. Tem gente que fala assim: nossa, que precisa disso. Integridade, andar com Deus. Irmãos, coisas maiores. E eu concluo esse ponto: virtudes, história, justiça, integridade e andar com Deus. Deus está olhando para você, mãe, pai, família. Você tem qualidade suficiente para Deus colocar um projeto nas suas mãos e falar assim: vai, faz. Sabe o que Deus deu para Moisés? Noé? É porque Noé, ele deu uma missão quase impossível. Meses, anos sem chover na região. Construir um barco onde não tinha lago, não tinha rio, não tinha mar. Doido. Doido. Todo mundo fala assim: é doido esse homem. Está velho e doido. Foi o que falaram, na verdade. É louco. Projetos de Deus é loucura para os não espirituais. Por isso que o seu pastor é doido, só não é velho. Por favor. Não é velho. Mas é doido. Quando eu digo que aqui não é mais o nosso espaço, é a arca da época. Ninguém via. Noé já tinha, na verdade, Deus desenhou para eles, assim, o tamanho é esse, 120, assim, usa madeira tal, faz isso, faz aquilo. Noé visualizou. Noé era um engenheiro. Quem constrói barcos é quem mesmo? Quem faz barco é quem? Alguém me ajuda? Marceneiro? Carpinteiro? Ele era tudo isso, mas não era nada disso. Mas ele se tornou. Porque quando Deus se entrega já entreguei outra mensagem. Quando Deus te entrega um projeto, mesmo quem você não é, você se torna. Ah, eu não posso. Lógico que você não pode, porque não é seu, é dele. E ele está te dando, ele vai te dar a habilidade, a capacidade para fazer. Eu não sou pedreiro, não sou, e não sou mesmo. Sou orelha. Mas a minha casa, parte dela, 80% dela, quem fez? Eu. Porque eu sou pão duro? Não, é porque eu não tenho dinheiro mesmo. Mas aprendi a fazer algumas coisas. E minha esposa está contente, isso está bom.
ia pagar 4 mil reais para colocar piso na minha casa. Eu falei, já paguei 4 mil de piso, quem vai fazer? Eu. E está lá. Bonito? Maravilhoso. Irmãos, quando Deus te entregar um projeto, não descarte antes de se colocar na brecha para fazer. Eu não encontro no texto sagrado Noé questionando. Eu não posso, não dá, isso. Não. Simplesmente na narrativa sagrada ele faz. E a mulher, as noras e os filhos estão com ele. A questão é identificar, é de Deus ou não é de Deus? E só consegue identificar quem anda com Deus. Você só vai saber se um projeto é de Deus se andar com Deus. Quando eu sei isso, vai no movimento onde Deus está se manifestando. Porque enquanto você estiver fora, você não vai perceber. Não é fazer o que todo mundo está fazendo, mas é perceber o que todo mundo está fazendo naquele exato momento. Não é o que Deus está manifestando, então vai lá e faz, junto. Noé era a família escolhida e todo mundo estava vendo que algo de diferente estava acontecendo, mas todo mundo ficou debochando. Mas quando a arca estava pronta, todo mundo quis entrar, mas só uma família foi salva, porque enquanto os outros estavam debochando, a família estava construindo o projeto de Deus. Assim, família, Igreja Batista e Meia Ípice, convidados, Deus tem um projeto para você, e esse projeto é maior do que a minha e a sua visão. É um projeto que talvez alguns não estão vendo, mas Deus está se revelando, se manifestando, dizendo assim: eu quero que todos entrem na nova arca. Alguns vão entrar, muitos, milhares, eu creio, no nome de Jesus. Outros, entretanto, vai ficar de fora, debochando, mas um dia a arca vai. Quem está dentro, amém. Quem está fora é só misericórdia, como diz o texto sagrado. Ou seja, pastor, você está titulando aí como novo Noé? Longe. Mas longe, se eu tivesse 0,1% de Noé, Jesus. Não, longe, mais longe disso, milhares de quilômetros de distância. Mas o que eu estou vendo, certamente, alguns não estão vendo. O que eu estou te convidando é, vem enquanto o projeto está em construção. Porque quando ele finalizar, pincha tudo e fecha a porta. E aí eu não sei quando. Quando vai ser isso? Não sei. Só Ele, o Criador, sabe. Só Ele sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 15, a 20, 30, não sei. A pergunta é, em que posição a sua família se encontra hoje? Construindo a arca? Vou pagar. Não estou vendo chuva. Vou pagar para ver esse negócio. Em que posição a sua família está? A de Noé estava envolvida. Estava envolvida. Eu imagino a mãe, as noras, carregando madeira e ajudando Noé a construir a arca. Isso não é coisa de mulher. No mínimo, ela estava motivando os filhos e o marido. Quem somos nós diante da construção de um projeto de Deus? Quem é você? Mães, vocês são essenciais nesse projeto. Mulheres, vocês são essenciais nesse projeto. Porque tem marido que precisa, não é de um empurrão não, é de um soco na alma. Vai! E quem faz isso é a mulher. Assim como ela pode falar assim, fica aqui, em outro sentido, né? E ele fica. Não é desobediência, obediência, não estou falando nada disso, não. O que essa mulher fez com Noé que o motivou a construir essa arca por muito tempo? É porque ela entendeu que o que ele estava fazendo era de Deus e ela estava junto, motivando, vai.
Está demorando? Não, mas vai, continua. Por isso que a mãe sábia, mudando um pouquinho, ela edifica, ela constrói. Às vezes ela não coloca um dedo na construção, mas uma palavra faz o cara decolar. Assim como uma palavra para tudo. A nossa irmã Miriam vai concluir a pregação de hoje com a poesia. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Eu sou uma escritora de cordel, para quem gosta, e eu costumo fazer poesias em datas comemorativas. Quem já me conhece sabe. E hoje eu fiz uma para as mães, amém? Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível. A ele seja a honra e o poder sempiterno. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O garimpo da vida. As mães são pedras preciosas, encontradas no garimpo da vida, todas lindas, belas e graciosas, sempre nos lares, bem-vindas. Foram encontradas pelos papais e doadas para os filhos, que as recebem com ais, e nos olhos muitos brilhos. O parto é apenas o aviso que começou a lapidação. Muitas pegas no improviso, outras com autorização, e tornam-se pedras lindas, como ônix, jaspe, ágata, esmeralda, águas marinhas, cristal, berilo, pedras sardônicas, todas importantes. Muitas chegam a ser diamantes, de acordo com o papel desempenhado no garimpo do seu lar, sendo um cantinho estimado onde todos querem estar. Neste seu dia especialmente, que o seu filho venha te honrar e que não precise de lente para no lar te encontrar. Ele mesmo vai dizer que pedra você tem sido, e a você vai agradecer por ele ter nascido. Eu, de um modo emocionante, revelo a vocês: a minha é diamante. Parabéns a todos vocês, que no seu lar tem sido uma luz para conduzir todos eles e conectá-los com Jesus. Feliz Dia das Mães. Amém. Ela falou emocionada que ela é diamante. Louvado seja Deus. Todas são. Porque eu sei que não é fácil ser mãe. Nós temos vocês, e temos, né, quando o pai é presente. Nós temos muitas alegrias, mas muitas lágrimas também. Muitas lágrimas. E tem coisa que, quando a gente está na condição de filho, nós não entendemos. Só quando somos pais, nós passamos a entender. O quanto meu pai era chato, ou mãe. E hoje, o quanto nós somos chatos para proteger e cuidar dos nossos. Quantas lágrimas, muitas que estão aqui, não têm derramado para cuidar
dos seus. E amanhã ou depois, possivelmente, vai ouvir. Espero que nunca. Ah, minha mãe é muito chata. Ou meu pai é muito chato. Como eu ouço isso quase sempre na escola de alguns. E aos que não têm, diz assim, eu já ouvi isso, inclusive essa semana. Como eu gostaria de ter uma mãe chata do meu lado. Aos que têm, dizem, é muito chato. E que não tem, diz assim, eu gostaria de ter. Porque a minha faleceu, outros não encontrou, nem sabe quem é a mãe. Vive com outras pessoas. Então, valorize filhos que estão aqui, todos nós somos, né? As mamães. Deus abençoe. Tem alguns